Oi, pessoal, bom dia. Então, dando prosseguimento ao que a gente conversou na semana passada, eu queria avançar um pouquinho na noção das complicações psicológicas como desdobrando, né, da vida de relações, como desdobrando dos acontecimentos aí fora, né, fora de nós. A Sofia vai botar para a gente aqui nos comentários um texto, esse texto que eu li com vocês semana passada, né, só para deixar aqui já registrado para quem quiser retomar, porque foi a partir dele, desse exemplo simples, né, que o Vandenberg nos coloca a respeito de um episódio da vida de todos os dias, que eu comecei o esclarecimento de como aquilo que afeta a pessoa, seja em termos de vida normal ou de complicação psicológica, desdobra do que está acontecendo lá fora, né? As coisas que acontecem fora de nós, né? Que não é algo interno, não é algo mental, é uma reação emocional a ocorrências externas. Então, nesse episódio que o Vandenberg relata, aqui nesse livro que é o Paciente Psiquiátrico, ele vai explicar, só retomando rapidamente, que um exemplo de uma pessoa que espera um amigo, né, em que combinou com esse amigo para jantar uns dias antes, na noite que esse amigo está para chegar, ele levanta para acender a luz, se dá conta de que daria 1 hora o amigo vai chegar e entra na expectativa, né, esfrega as mãos com satisfação, fica numa ansiedade positiva aí em relação à chegada do amigo, até que esse amigo liga dizendo que não vai poder vir, da meia horinha ali enquanto ele espera, o amigo liga dizendo que não vai poder vir naquele dia, eles marcam um novo encontro ao dia, e aí o Vandenberg mostra como, a partir desse momento em que é cancelada essa expectativa, que é cancelado esse programa que é o jantar, aquela pessoa que antes estava na expectativa positiva, na ansiedade, né, com uma certa euforia aí de esperar o amigo, entra, né, numa frustração, numa chateação, porque o restante daquela noite ele não vai mais ter a visita do amigo, não vai ser mais interrompido o silêncio da casa dele com a chegada do amigo. Então, nesse momento, o Vandenberg está mostrando como, a partir dessas situações concretas, a noite caindo, o telefonema do amigo, a reação emocional do sujeito vai se modificando, tá? Até aí tudo bem, todo mundo vai dizer que isso é óbvio, porque a gente consegue ver isso acontecendo várias vezes por dia com cada um de nós. A coisa complica um pouco mais quando a gente vai falar a respeito de emoções mais intensas, né? Mais o que a gente vai chamar de psicopatológicas, quer dizer, de complicações psicológicas relativas aos acontecimentos aí do nosso cotidiano, né? É um pouco mais complexo, mas é da mesma ordem, isso que eu queria sempre salientar aqui para a gente, porque o meu objetivo é que a gente consiga, né, daqui a pouco, compreender bem que as situações psicológicas, as complicações psicológicas não são doenças mentais, elas são reações emocionais a situações externas a nós. Então, usando esse mesmo exemplo, se a gente fosse falar de alguma coisa de complicação, a gente poderia dizer, né, aquela pessoa está lá esperando a chegada do amigo e, né, ali na empolgação, eufórica, preparou o jantar, separou o vinho e lá pelas tantas, quando o amigo diz que não vem, ela, né, embarga, fica com nó na garganta, tem vontade de chorar, o coração dispara, dá um frio na barriga, né? Ela chora, desliga o telefone, né? Bastante chateada, vai se deitar, naquela noite não presta mais para ela, né? A gente vai pensar, né? O que que há, né? Vai aparecer um exagero da reação da pessoa em relação a um simples desmarque de um compromisso, porque o amigo tinha, né, teve um outro compromisso que não pôde adiar para visitar o amigo. Então, assim, nesse momento, quando a gente tem uma reação muito intensa a uma situação, isso vai ser classificado como algo estranho, então essa pessoa é estranha, é anormal, o que houve com ela que ela reage a uma situação dessa forma. O que provocou o emocional dela? O cancelamento do encontro com o amigo. Então, continua sendo a mesma coisa. Aquilo que afeta a pessoa é o que aconteceu, o amigo telefonando dizendo que não ia mais chegar. Mas por que, então, uma reação emocional tão desproporcional que, inclusive, em várias outras circunstâncias se vai dizer que são emoções sem objeto, emoções injustificadas, né? Na verdade, elas são justificadas, só que elas não são todas esclarecidas pelo que está acontecendo ali naquele momento. Mas não quer dizer que não sejam provocadas pelo que aconteceu ali. Então, o que provoca essa emoção desse exemplo que eu estou usando é, sim,
o amigo cancelando. Só que não é apenas esse amigo cancelando nesse momento. Para uma pessoa ter uma emoção assim tão forte a partir do cancelamento de um encontro, né, do desmarque de um encontro com um amigo, é preciso que ele tenha uma história de relação com cancelamento de encontros ou na relação com os amigos que tenha tido algum tipo de complicação. Então, também, se a gente volta no tempo, na história dessa pessoa, a gente vai ver que ela passou por várias outras experiências em que ela sofreu, né? Um amigo, ela foi na escola, todo mundo foi convidado para o aniversário, e ela não, para um aniversário de um coleguinha e ela não foi, né? Os primos foram se reunir na casa da tia e excluíram ela. Então, assim, é uma pessoa que viveu outras experiências em que ela se experimentou preterida, ela se experimentou não sendo importante, com as pessoas não gostando dela. Então, também, em cada momento da vida dessa pessoa anterior, a gente vai encontrar episódios como esse, né, do amigo cancelando, que foram deixando marcas nessa pessoa. E aí, no momento atual, na vida adulta, por exemplo, quando um amigo cancela com ele, essas situações anteriores todas vêm potencializar aquela situação presente. Porque aquela situação presente, né, a primeira vez que ocorreu de um amigo cancelar ou de ele ser excluído por um amigo foi uma primeira vez. A segunda vez já foi a segunda com o peso da primeira. A terceira já foi a terceira com o peso das duas outras. E aí, chega na vida adulta, a pessoa, quando vive uma situação como essa, ela vive potencializada por todas as experiências anteriores que ela teve, né? Então, aí que há desproporcionalidade entre o acontecimento presente e a reação emocional. Mas é importante compreender que não é porque a gente, nesse momento, quando olha a reação emocional da pessoa que grita como exagerada, né, grita como exagerada, não é porque é dessa forma que não seja também construída do mesmo modo, reativa a uma situação presente e potencializada pelo passado. Aí se constitui uma complicação psicológica quando a gente não consegue reagir a uma situação apenas com os elementos que ela traz no presente. Por quê? Por acontecimentos passados a gente ficou marcado, calejado, e aí é como aquele ditado popular de que gato escaldado tem medo de água fria. Então, a água pode ser fria, mas como o gato já foi escaldado outras vezes, né? Já chegou a ser escaldado em outro momento, ele se relaciona com aquela água fria como, né, na possibilidade de ela queimar, né? Mesmo que ele saiba até, né? Pô, é água fria. Então, aqui nesse episódio, se uma pessoa entra, né, num sofrimento maior porque o amigo cancelou, ela percebe que ela está exagerando para aquele cancelamento, mas a experimentação que ela tem é maior porque ela é gato escaldado, porque ela viveu outras experiências que deixaram marcas e que prenderam a pessoa naquele sentimento lá do passado. Então, quando a gente vai falar de qualquer complicação psicológica, né, que, por exemplo, quando se fala da síndrome do pânico, se vocês digitarem ali no Google, vocês vão ver que está dito que é um medo exacerbado sem objeto, né, inexplicável e sem objeto. Não é. A pessoa que tem medo entra em pânico diante de um elevador novo. O que está acontecendo? É o elevador que está provocando esse medo. Então, não é algo mental, é uma reação emocional a algo externo, ao elevador. Mas o que fica difícil de compreender? É por que uma reação tão exacerbada se é um elevador novo? É porque é o gato escaldado, né? Nenhuma pessoa entra em pânico diante de um elevador ou em pânico diante de qualquer coisa que seja, sem que ela tenha passado por experiências anteriores aterrorizantes a esse respeito. Então, se a gente vê alguém que tem medo de elevador, né, pânico de elevador, e a gente for investigar com essa pessoa o que aconteceu com ela em um elevador, a gente vai encontrar várias situações anteriores, algumas em que ela ficou presa, em que aconteceu alguma coisa ruim dentro de um elevador, e outras em que ela teve medo que acontecesse. Então, uma primeira vez acontece de ela ficar presa com a avó, que é cardíaca, dentro do elevador, a avó passa mal e ela achar que a avó ia morrer. Depois, numa segunda vez que ela vai num elevador, ela tem medo que aconteça o que aconteceu com a avó. Uma terceira vez, ela passa mal achando que vai acontecer o que aconteceu das outras vezes, e aí ela vai construindo um medo de elevador. Só um pouquinho aqui.
que eu botei o relógio para despertar aqui, para avisar o tempo. Então, ela vai passou por experiências anteriores que colocaram ela nesse medo, que olhando no presente parece exacerbado. Então, com essa mensagem, né, hoje a gente fica por aqui com essa noção de que as complicações psicológicas, por mais estranha que pareça a reação da pessoa no presente, elas são reações a situações da vida de relações, não são doenças mentais. Então, todos esses termos que a gente conhece da psiquiatria, né, síndrome do pânico, distúrbio bipolar de humor, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, que foram, ao longo do tempo, compreendidas como doenças mentais, não são doenças e nem mentais. Elas são reações emocionais a acontecimentos, mas que não se resumem à reação emocional própria àquele acontecimento presente. Diz respeito à nossa história de relação com esses acontecimentos, tá? Então, na próxima semana a gente conversa mais sobre isso. Tá bom, pessoal? Um beijo, até a próxima.